Fala galera, hoje é dia de Josué 22, vamos lá. Deus abençoa e manda para as suas casas as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidado na guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos agora, pois agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas, porquanto Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão para o ocidente, e enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou, e falou-lhes dizendo: Voltais às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal e com ferro, e com muitíssimas vestes, repartir com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés, o altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência, e ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército, e enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, e todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais, dos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre vós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor vosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel, assim
que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após ao Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi um receio disto, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão no termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tende parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer de desistir a nossos filhos de temer ao Senhor, pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, e com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a vossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando for que amanhã assim nos digam a nós e a nossas gerações, então diremos: veja o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, ofertas de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e os filhos de Manassés, percebeu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Bom, galera, Josué 22. Amanhã Josué 23. Falou.